Adaptações que podemos fazer nas aulas de educação física para crianças com transtorno do espectro autista. Então não sai daí que eu vou conversar sobre esse assunto com vocês. Se você já segue o canal, já sabe, né? Eu vou pedir o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se você ainda não segue o canal, eu apareci agora aí na sua tela. Calma, assista o vídeo até o final e se esse vídeo acrescentar algo, aí sim, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Bom, como sempre, eu vou deixar aqui, ó, aqui embaixo, os links das redes sociais do Esporte e Inclusão. Bom, adaptações. Podemos fazer muitas adaptações nas aulas de educação física. Crianças com autismo, geralmente, né, muitas crianças precisam sim de adaptações, modificações. Então aqui eu vou falar sobre adaptações em regras, modificações em jogos, em atividades nas aulas de educação física e até mesmo em materiais. Sim, em materiais das aulas de educação física. Alguns materiais a gente pode adaptar para crianças com TEA. Não são todas as pessoas com transtorno do espectro autista que vão precisar de muitas modificações, muitas adaptações. Mas eu garanto para você, muitas precisam sim, porque com essas adaptações e modificações podemos tirar o máximo do potencial da criança, do adolescente com autismo. Bom, nas aulas de educação física, eu vou começar falando sobre suportes visuais que os professores podem colocar nas aulas. Então, os professores podem numerar as estações. Então, o professor vai fazer estações de exercícios, né? A primeira estação, segunda estação, terceira estação, ou uma sequência de exercícios. O professor pode numerar essas sequências para o aluno entender que ele vai ter uma sequência. Então, ele vai fazer o exercício 1, depois ele vai fazer o exercício 2, depois ele vai fazer o exercício 3. O professor também pode colocar no chão suportes visuais, né? Informações visuais para ajudar o aluno a se localizar ali nas aulas de educação física. Não podemos esquecer que o ambiente das aulas de educação física é muito desafiador, né? Tem muito barulho, muita gente gritando, muita gente correndo. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ambiente da educação física. Mas voltando para as informações visuais para ajudar o aluno a se localizar, o professor pode colocar flechas, cones, bambolês no chão para ajudar o aluno a se localizar. Porque muitos alunos não vão entender se o professor falar simplesmente para ele ficar ali ou aqui ou para ele ali fazer o exercício. Muitos alunos trabalham melhor com informações visuais. Então, essa questão também do barulho e do ambiente, questões sensoriais do ambiente da educação física, eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Então, aqui eu estou falando das informações visuais. Outro tipo de suporte visual para o professor trabalhar nas suas aulas é o quadro de rotina. Então, o suporte visual, o quadro de rotina, muitos alunos usam em casa, para o aluno ter previsibilidade, né, para ele entender o que vai acontecer. Então, aquilo dá uma previsibilidade para o aluno entender o que ele vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tenho muitos alunos que precisam desse quadro semanal lá na casa deles. Nas aulas de educação física, o professor pode fazer um quadro simples, ele pode fazer com lousa, então ele pode escrever, porque muitos alunos com TEA são alfabetizados, então o aluno vai entender como ele vai começar a aula, como vai ser o meio da aula, como vai ser o final da aula. Só que muitos alunos entendem melhor por fotos e por imagens, então o professor pode sim tirar uma foto e colocar fotos e imagens no quadro do aluno. Ele pode ajudar o aluno a montar o quadro e ali na aula de educação física ele vai mostrar o quadro para o aluno e ali vai ajudar o aluno a entender o que ele vai fazer na aula de educação física. Aquilo vai dar uma previsibilidade, aquilo vai dar uma estrutura para a aula. Eu já vi muitos professores que começaram a trabalhar com suportes visuais nas aulas que eles se organizaram. Então o professor ele mudava muito sem avisar um exercício ou uma atividade e não dava tanta previsibilidade para os alunos com TEA e os alunos se desorganizavam muito nessas aulas de educação física. Então trabalhamos, colocamos suportes visuais,
o quadro, né, os suportes no chão, o suporte no quadro, e isso ajudou muito, muito mesmo, os alunos entenderem, né, o que será feito na aula de educação física. A economia de fichas também, o professor pode usar. A economia de fichas é para o aluno entender quantas vezes ele vai fazer, né? Então, se o aluno, por exemplo, o professor está trabalhando com um reforçador, ele dá as fichas para o aluno faz tantas vezes um exercício, e aí o aluno tem um reforçador, mas esse não é o objetivo principal aqui eu falar com vocês. Eu só gostaria de falar com vocês que também dá para pôr a economia de fichas nas aulas de educação física. Então, suporte visual, economia de fichas e trabalhar com reforçador, isso é perfeitamente possível trabalhar nas aulas de educação física. Agora, questões sensoriais. Muitos alunos se desorganizam com barulho, com toque, com cheiro, com frustrações também. Isso daí eu vou falar depois das questões sensoriais. Então, nas aulas de educação física tem muito barulho, muitas pessoas gritando, muitas pessoas correndo ao mesmo tempo. Então, se o aluno precisar de fone, é bem-vindo. E se o aluno precisar de um local para ele descansar, um local de segurança, também é bem-vindo. Basta o professor inserir isso na rotina do aluno e, como é que eu posso falar? E colocar ele pode sinalizar com informações visuais, colocar uma fita, colocar uma corda, e sempre que o aluno estiver se desorganizando, o professor pode levar esse aluno para aquele local para o aluno voltar a se organizar, porque o aluno desorganizado, ele não vai fazer a aula. Então, nessas horas, é uma boa ideia o professor levá-lo para a área de segurança. Agora, frustrações e regras, muitas vezes o aluno ele se desorganiza, porque muitos alunos, quando se frustram, eles se desorganizam. Então, o professor pode modificar regras, fazer uma regra mais fácil para o aluno entender melhor, e aí sim o aluno se engajar na atividade, no exercício. Outra coisa também que eu gostaria de falar, né? Eu falei da frustração, regras, né, que muitas vezes tem que ser modificada, adaptada, e por último, materiais. Muitos materiais o professor tem sim que adaptar, modificar para o aluno se engajar no exercício. Então eu tenho muitos alunos que, quando eu ensino eles a rebaterem a bola, né? Eu não começo com a bola, eu começo com bexiga. Eu tenho alunos, quando eu vou trabalhar rebater com taco, rebater com raquete, eu não começo com a bola em si, eu começo com a bexiga, porque é mais fácil trabalhar esse movimento, né? Então, muitas vezes o professor tem sim que mudar regras e mudar materiais. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui. Fala aqui no comentário se vocês têm alguma modificação, uma adaptação nas aulas de educação física. E agora eu vou pedir o like de você que está me assistindo, que isso ajuda muito o canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.